Mais uma disciplina, né? É muito bom estar com vocês de volta. Eu fiz questão de pegar essa disciplina para ministrar para vocês por dois motivos. Um, porque ela mexe muito comigo como pessoa, né? Eu tive grandes amigos e tem um amigo muito especial que você conhece, Lindolfo, o professor Luciano Santana, né? Trabalhou muito tempo comigo em outra instituição de Sim. ensino, e ele deu uma pegada para essa disciplina tão bonita. Vocês vão perceber ao longo das nossas aulas, nós vamos tocar em assuntos, alguns momentos, como é que eu posso dizer para vocês? Delicados, tá? Por quê? Vai mexer um pouquinho com você. E o objetivo dessa disciplina, por ser uma disciplina interdisciplinar, transversais, ela está dentro das diretrizes curriculares nacionais, é exatamente a gente repensar. Não são polêmicos, não. Pelo contrário, até, Wesley, o objetivo é fazer você olhar para dentro de você mesmo. Quando se fala em projeto de vida, a gente fala em repensar valores, repensar crenças, repensar tabus, repensar por que eu não posso, sei lá, mudar de carreira aos 50 anos de idade? Por que eu não posso, de certa forma, sonhar com algo diferente? Agora, sonhar é simples, né, gente? Sonhar, o sonho está na padaria. O problema não é sonhar, o problema é você tornar aquilo que é um sonho, né, uma atitude e uma mudança de comportamento. E aí, antes de começar a nossa primeira aula, eu queria que você pensasse comigo. Tenho certeza que todo dia 31 de dezembro, você faz aquela coisa que todo bom brasileiro faz, né? Ele pega lá as cinco sementinhas de uva, né? Ele come aquelas uvinhas, tira aqueles carocinhos, ele coloca num papelzinho, põe na carteira e acha que isso vai lhe trazer sorte. Gente, na vida não existe sorte. O que existe na vida é azar. E o que é azar? É uma oportunidade de encontrar alguém despreparado. Isso é azar. Agora, se a gente pegasse, voltando na metáfora das uvinhas, e a gente colocasse numa folha de papel, tá? Pode ser uma folha de papel sulfite, pode ser um post-it, assim como estou aqui na minha mão, e a gente colocasse, puxa, o que eu quero fazer este ano? E aí eu colocasse colado na porta da geladeira. Eu tenho certeza que a primeira coisa que ia fazer com todos vocês, inclusive já aconteceu comigo, é a gente emagrecer, porque a gente vai evitar a geladeira, né? Em função do quê? Da gente se deparar com aquilo que nós um dia pensamos para nós mesmos e talvez não estejamos ou não estamos empenhados na nosso próprio projeto. Professor, você vai falar sobre como a gente vai ficar rico? Não. Eu vou tentar falar para você como você vai ser uma pessoa completa. Primeiro conceito importante, né? Eu moro sozinho, moro só há pelo menos 6 anos, né? E muita gente fala, você não se sente sozinho? Há uma diferença muito grande de solitude e de solidão. O que é solitude? É você gostar da convivência com você mesmo. Isso não é solidão, isso é solitude. A mesma coisa é prosperidade diferente de riqueza. Ser uma pessoa próspera é ser uma pessoa bem resolvida consigo mesmo, muitas vezes. Isso não tem nada a ver com grana, tá, gente? Eu tive grandes amigos na minha vida, ao longo da minha existência, que não tinham o menor apego financeiro. E foram pessoas prósperas, porque eles fizeram o bem e se sentiram bem extremamente naquilo que eles estavam se propondo a fazer. Então, nossa disciplina tem uma pegada, a gente começa a falar um pouquinho hoje sobre projeto de vida e o que é, e vamos aprofundar um pouquinho mais ao longo dos nossos encontros. Eu quero desejar as boas-vindas aos nossos alunos calouros, gente, nós temos calouros na sala com a gente, que estão começando a faculdade hoje conosco, nessa disciplina, nas disciplinas do segundo módulo, eles vão cursar depois a disciplina do primeiro módulo. Alguns vocês vão até encontrar-se com eles depois, né? Porque algumas pessoas aqui vão refazer as disciplinas do primeiro módulo depois. E tranquilo, porque começaram mais tarde, enfim,
ossos do ofício, né? Então, sejam muito bem-vindos, queridos alunos, queridas alunas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bruno, muito legal, ver a câmera bacana. E eu tenho certeza que eu preparei... Ô, Iago, que saudade, cara. Pô, tá 2 semanas sem te ver já, rapaz. Tá doido, hein? Ah, que legal, que bacana. É muito bom estar com vocês aqui de novo, gente. Eu preparei um material bem legal para vocês, já está lá no meu Abra, na disciplina agora de projeto de vida. Você pode ir lá baixar os slides, tá? E eu vou começar a nossa brincadeirinha. Eu vou deixar aqui compartilhar a minha tela e vou já compartilhar com o som, que depois eu vou usar um pequeno videozinho para vocês, para a gente repensar ou pensar em algumas coisas que acho que são bacanas e têm total aderência com o que a gente vai discutir hoje, né? Então, vamos lá. Vocês sabem que eu sou um cara bem didático e organizado, então eu já trouxe de cara para a gente falar um pouquinho sobre o que eu pretendo, né, que vocês aproveitem nessa disciplina, o que vocês vão ver nesta unidade comigo hoje, efetivamente falando. Nós vamos falar um pouquinho sobre exatamente a construção do seu projeto de vida. E a sua missão hoje vai ser exatamente começar a traçar esse projeto de vida. Pode ser num Excel, pode ser numa folha de papel sulfite, pode ser numa folha de papel jornal, um papel de pão, não importa no que você queira, pode ser até uma pedra, tá? Não importa como é que você queira montar, mas a gente vai começar a discutir exatamente isso. Então, para fazer isso, a gente vai discutir um pouquinho, vai refletir sobre a tua trajetória. Quem é você até aqui, o que você chegou, os teus anseios. Vamos entender o porquê que é importante, em dado momento, a gente parar e fazer essa reflexão. Vamos falar um pouquinho sobre o senso de responsabilidade. Quando a gente fala em responsabilidade, vem a empatia, vem o interesse para com o próximo, o interesse para o que as pessoas estão vivendo. Vamos falar um pouquinho sobre elaborar um planejamento estratégico pessoal. Todo mundo pensa em planejamento estratégico, olha para business, né? Olha para as empresas. Não necessariamente. Você pode ter um planejamento estratégico da sua vida. Você pode mitigar riscos também dentro da sua vida. O importante é a gente saber de uma coisa muito legal. Não dá para a gente fazer o que já fizemos no passado diferente, mas dá para a gente fazer, a partir de hoje, um mundo um pouco diferente ou uma vida um pouco diferente. E não existe idade, não existe tempo para isso ou tempo para aquilo. O importante é a gente se propor pensando no conceito de completude, né? Mas a gente começa a falar um pouquinho, então, sobre o projeto de vida. O que é fazer um projeto, né? Se a gente pegar lá do latim, o conceito de projeto, vem de proiectus, é muito simples, né? Eu vou ter que organizar ações, vou ter que empreender ações, tomar atitudes, portanto, que sejam coordenadas e que me levem a um objetivo específico. Mas quando a gente fala em vida, gente, há uma... Gente, por favor, pode desligar o microfone? Fecha o microfone um pouquinho, pessoal. Obrigado. Então, veja, quando a gente fala em empreender atitudes e quando a gente fala de vida, a gente fala de uma história que nós carregamos com a gente mesmo. Nós temos nossos sonhos, nossas aspirações. Às vezes as pessoas até acham tolas as nossas aspirações ou os nossos sonhos, mas eles são do tamanho daquilo que a gente quer para a nossa vida. Nós temos crenças, e eu estou falando crença aqui não no conceito de fé em Deus ou não fé em Deus. Eu tive, gente, a oportunidade de conhecer algumas pessoas que se diziam ateus e que eram pessoas do bem, e eu tive que aprender a respeitar aquela crença de não acreditar em Deus. Aliás, tem um grande escritor português chamado José de Saramago, que a vida inteira dele foi provar a não existência de Deus. Ele conseguiu fazer isso tão bem que hoje as pessoas discutem, analisando a obra dele, sabe até que ponto a negação não era exatamente o oposto, era acreditar que aquilo existia. Mas o que levou o Saramago a fazer e empreender essas ações ao longo da sua vida toda estava ligado com a sua história de vida, estava ligado com a pessoa que ele foi, principalmente com os valores que ele desenvolveu. E os valores têm muito a ver com a nossa primeira infância, tem a ver com o nosso convívio inicial familiar. E quando eu penso, então, num projeto de vida, se é um projeto, ele vai ter que ser ainda efetivado. É exatamente uma forma da gente colocar no papel, ou pelo menos num compromisso conosco mesmo, antecipadamente o que eu quero fazer, quer seja daqui a 2 anos,
quer seja daqui a 4 anos, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Claro que, naturalmente, isso vai implicar em escolhas que eu vou ter que fazer ao longo da minha jornada. Se eu penso minha vida daqui a 2 anos, professor, eu estou fazendo um curso técnico de tecnólogo de recursos humanos. Daqui a 2 anos eu me formo. Tá? E daí? Já pensou o que você vai fazer depois de se formar? Quem vai ser você, tecnólogo em recursos humanos? Quem vai ser você, tecnólogo em ADS? Ou licenciado em pedagogia? Ou tecnólogo em marketing daqui a 2 anos, 2 anos e meio, ou 4 anos, no caso de pedagogia? Que escolha você vai ter que fazer para chegar ao fim dessa jornada? Você vai abdicar de tempo? Você vai abdicar de família? Você vai abdicar de lazer para poder estudar, fazer uma prova? Você vai ter que conciliar tudo isso e não deixar de ser você como esposo, esposa, namorado, namorada e assim por diante? Tudo isso é um compromisso que você tem que estipular com você mesmo, não é comigo nem com as pessoas ao redor. Quando a gente fala em projeto de vida, a gente está falando em olhar para dentro de nós mesmos, tá, gente? E essa disciplina é tão importante porque nós, em geral, sempre olhamos para o outro, né? Não é clichê que a grama do vizinho é mais verde, mas é que a ânsia da gente não conseguir, muitas vezes, concretizar aquilo que nós escolhemos na nossa jornada, que era parte de uma ação que eu tinha que ter tido num projeto, me faz eu culpar o terceiro ou a terceira acerca daquilo que eu não resolvi bem, ou daquilo que eu não consegui cumprir de compromisso comigo mesmo. Então, é extremamente importante, quando você faz seu projeto de vida, coloque isso no papel. O que você acredita? Quais são as suas aspirações, os seus sonhos? Quais são os seus valores, que são inegociáveis? Gente, muitas vezes a oportunidade vem de dizer não. É inegociável para mim fazer isto, é inegociável para mim eu abrir mão deste valor. Então, puxa, você vai ter que ter decisões talvez diferentes, que podem implicar mudança de emprego, pode implicar mudança de relacionamento, mas se é isso que vai te dar completude, importante ter esta responsabilidade muito clara quando você começa a definir seu projeto de vida. E para que eu defina meu projeto de vida, eu tenho que, em primeiro lugar, me conhecer. Quem sou eu? E quando eu falo esse quem sou eu, não é teu CPF, não é tua conta bancária, mas quem é o Ludovico como pessoa? Quem é o Ludovico como filho? Quem é o Ludovico como irmão? Como namorado, como amante, como amigo, como chefe, líder, colaborador? São várias vertentes ou várias feições desse eu que você tem que conhecer, saber do seu limite, saber dos chamados gatilhos que podem fazer você ser aquele elefante numa loja de cristais, por exemplo. É extremamente importante que nós nos conheçamos. Se a gente não se conhece, como é que eu vou conseguir dar espaço para que eu possa conhecer o outro? Gente, isso é extremamente importante. 90% dos relacionamentos acabam não porque faltou amor, mas porque a expectativa que o João depositou na Maria não foi cumprida. O problema é que o João não combinou com a Maria que ele esperava isso dela. Ele não sabia que ele não conseguiria sobreviver a essa adversidade da narrativa que ele criou e da pessoa Maria que foi conviver com ele. Perceba como é importante a gente, em primeiro lugar, nos conhecer. É bacana a gente começa um relacionamento, muitas vezes, né, de amizade ou de relacionamento afetivo, a gente não fala dos nossos defeitos, né? Os namorados têm a musiquinha deles, têm o bichinho deles, em geral pequenininhos, né? Meu ursinho, minha coelhinha. Depois que eles casam, os bichos crescem, né? Vira sua mula, sua vaca. Por que acontece isso? Porque essas pessoas, possivelmente, em primeiro lugar, não se conheciam a si próprios o suficiente para começar a conviver ou ter uma vida com outra pessoa. E quando eu começo a me conhecer, fica mais fácil eu fazer alguns pactos. Por quê? Porque aí eu vou saber, puxa, eu já sei quem eu sou, a minha vertente como profissional, a minha vertente como ser humano, como pai, como namorado, como amante, como amigo, como colega de trabalho, como líder da minha equipe. Bom, a partir daí, conscientemente, eu posso fazer 3 escolhas. Quem eu quero ser, o que eu quero ter e o que eu quero fazer. Quando você consegue reunir esses 3 lindos verbos,
muito consciente de você mesmo, que você sabe quem você quer ser, você sabe o que você quer ter, o que vai precisar para ser aquilo que você deseja ser, e o que você tem que fazer para isso acontecer, você ganha uma coisa que nem Mastercard paga, chama-se autonomia. Você consegue ter a coragem de redirecionar suas ações, de saber que habilidades ou que pontos frágeis você tem que você precisa tratar e cuidar. Você pode, inclusive, a partir daí, remover os próprios bloqueios que você, muitas vezes, é, persistiu em manter. Você consentiu em não ser diferente porque o que vão dizer de mim, o que as pessoas pensarão. E a pergunta que fica é: e o que você fez com a sua vida para fazer o abdicar de tudo isso? Gente, todo mundo tem algum problema. Por mais que a gente olhe para a rede social, o Facebook, o Instagram, nos mostre pessoas extremamente felizes, diariamente as pessoas não são assim. Todos nós temos adversidades, preocupações, somos surpreendidos pela vida em dado momento, e essas surpresas, às vezes desagradáveis, elas servem para nós sermos diferentes, para nós repensarmos, muitas vezes, aquilo que nós não estávamos repensando. É difícil a gente olhar o lado cheio do copo, é mais fácil olhar o lado vazio do copo. Por quê? Pela questão de autopiedade, de culpa terceirizada ou de autoculpa. Mas nem sempre as coisas são desta forma. Então, quando eu vou começar a pensar no meu projeto de vida, em primeiro lugar, tem que ter algo concreto. Eu quero, daqui a 2 anos, ter a minha casa própria. Beleza. O que você vai fazer para ter essa casa própria? Você vai contar com o seu parceiro, sua parceira, vocês vão economizar, vão fazer uma poupança, vão correr atrás de um financiamento, vão, em primeiro lugar, pesquisar onde vocês vão morar, qual o tamanho dessa casa, quanto comporta. Gente, é concreto isso. Eu quero viajar para a Europa. Beleza. O que você vai fazer para viajar para a Europa? A minha filha está em Londres, a Ursula da vida dela, ela está há 1 mês em Londres agora, está fazendo lá alguns cursos. Há 2 anos ela começou a guardar din-din para ir para Londres. Ela falou, pai, eu quero ir para Londres. Eu falei, tá bom, o que você vai fazer? Você vai fazer mais projetos, você é arquiteta, você vai fazer freela, qual é o tamanho do teu sonho, do teu esforço que você vai desenvolver para isso? E deu certo. Esperou 2 anos, ela era a pessoa mais feliz e realizada do mundo. Eu fui até São Paulo para vê-la embarcar, porque ela conseguiu conquistar algo concreto que ela se predispôs há 2 anos atrás, e ela falou, eu consegui. Eu não ganhei de ninguém. Isso é muito importante. E aí, quando eu tenho que eu concretamente quero chegar, o meu ponto focal, eu preciso fazer o quê? Não mais sonhar. Sonhar é uma coisa boba, gente. Aquela música Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, ela é bacana na sexta-feira à noite com um pagode com os amigos. No sábado de manhã, com a ressaca, já fica uma nhaca. Eu tenho que traçar metas. Eu tenho que ter objetivos. Poxa, se eu quero uma viagem, eu tenho que fazer o quê? Em primeiro lugar, tem que ter um passaporte. Eu não tenho passaporte. Bom, beleza, vamos fazer o passaporte. Fazer passaporte custa. Depois eu tenho que ter um visto para entrar lá. Eu tenho que saber que vacinas eu tenho que tomar para entrar lá. Eu tenho que comprar passagem, eu tenho que, inclusive, informar a alfândega o lugar que eu vou ficar, o hotel que eu vou estar. Eu não falo inglês. Puxa, então você vai para Londres sem falar inglês, você vai fazer como lá? Você vai comer de que jeito? Você vai conversar de que jeito? Tudo isso são etapas, gente, são metas que fazem, por incrível que pareça, quando essas metas estão claras e nós definimos no papel, nós temos aquela coisa linda que é brilho nos olhos. É vontade de acordar de manhã e falar, putz, hoje eu estou mais perto do meu sonho. E não é, hoje eu não consegui, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa maluca, eu não estou chegando. Para, repense tua rota, repense seu caminho, trace metas talvez mais plausíveis, estenda o tempo é seu, não é de ninguém. Você vai viver aquela condição de organização que você se predispôs. Isso é extremamente relevante, gente. Eu coloquei a foto de Mona Lisa não é à toa, porque Da Vinci ele era canhoto,
e todo mundo fez um mistério gigante dos escritos da Vinci, né? Ele pintava borrando a obra, ele tinha que pintar escondido, porque não podia pintar com a mão esquerda, gente. Na época era sinistro ser canhoto, ou seja, era contra Deus ser canhoto, no contexto que Da Vinci viveu. E por isso ele deixou de criar a primeira obra com perspectiva, e você tem a condição de olhar para essa obra da Mona Lisa, que ela é do Louvre, se você fechar seu olho direito e olhar só com o olho esquerdo, você vai encontrar a Mona Lisa sorrindo. Se você fechar o outro olho e olhar só com o olho esquerdo, você vai encontrar a Mona Lisa chorando. Por uma brincadeira de luz e de perspectivas. Mas ele ralou para fazer isso. Ele testou. Você deve ter visto vários desenhos da Vinci que aparece uma série de braços e pernas. Ele estava estudando os ângulos, era matematicamente pensada a obra de Mona Lisa. Perceba, traçar metas, saber que é capaz e, se não for capaz, encontrar aquilo que você precisa aprender para chegar àquele intencional focado que tem que ser concreto. Tem que ser concreto. Outro dia um amigo falou assim, puxa, eu queria tanto namorar com fulano. Eu falei, tá, e o que você fez para conseguir isso? Você já deixou uma flor para ela, disse, mandou uma caixa de bombons? Cara, amor platônico não existe. E outra coisa, você tem certeza que você tem alguma coisa em comum com esta pessoa? Você já sentou para conversar, investigou um pouco? Eu olhei a rede social dela, isso é nada, gente. Quer dizer, olha a condição da narrativa de novo lá. Eu tenho que ter um objetivo. Eu não estou dizendo que está errado e ele não conseguiria ou eles não conseguiriam ser felizes. Muito pelo contrário. Mas o importante é, eu estou dando os passos e organizados e de acordo com o que eu posso, e de acordo com meus valores, minhas crenças, os meus objetivos, minhas aspirações para chegar lá no final e realizar o meu sonho? Então, veja só, o projeto de vida, ele se concentra em quê? Em possibilidades futuras e não nos seus erros do passado. Isso é extremamente importante, gente. Você não tem que ser histórico, você não é o Google. Você tem que aprender com os erros que você cometeu. Você pode ser histérico com você mesmo, ficar indignado na hora que você percebeu o seu erro. Mas não adianta, e pior, há pessoas que refletem o medo do seu erro do passado em cima das pessoas que convivem com ela. Nossa, é trágico isso, gente. As pessoas não têm culpa do que você viveu há 10, 2, 3, 5 anos, meses ou dias atrás. Aprenda. Errar é normal, é parte da vida. O Brasil é um dos poucos países do mundo que um empreendedor que faliu é mal visto. Nos Estados Unidos, o cara consegue grana, investidor anjo, se ele já quebrou alguma vez, se ele não quebrou, ele não vai ter grana, não vai ter gente investindo nele. O erro, ele é uma sinalização não do fracasso. Vamos pegar um exemplo concreto, Thomas Edison. Pô, ele tentou fazer 1.500 vezes uma lâmpada elétrica. E quando pediram para ele, cara, como é que você se sente tendo falhado em 1.500 experimentos? Ele falou, eu não falhei. Eu descobri 1.500 formas de não criar uma lâmpada elétrica. Olha como é importante observar o erro não como um elemento prejudicial ao seu projeto de vida. Muito pelo contrário, ele é uma forma de crescimento, de possibilidade de melhoria. Hoje é cada vez mais comum as pessoas verem isso aqui, a síndrome do trabalho vazio. Ou seja, elas não se sentem realizadas no trabalho ou na atividade laboral que ela está exercendo. Essas pessoas vão começar, aos poucos, a ter o quê? Baixa autoestima. Elas vão ser improdutivas porque elas não veem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Não tem importância para elas. Vão ter a síndrome do domingo à noite, né? Começou fantástico, ela tem que parar no hospital porque ela vai ter freneticamente uma síncope. Vão ter dificuldades de relacionamentos pessoais porque elas não são pessoas bem resolvidas e completas, elas não se conhecem, elas não veem sentido naquilo que elas fazem. Naturalmente vai ter uma performance péssima no trabalho. Então perceba, quando você sabe quem você é, você alinha as suas crenças, seus valores,
sabe do resultado que você quer atingir, fica mais fácil você sair do ponto que você está e para o ponto-alvo que você acha que consegue chegar. Se você não consegue ver esta possibilidade de amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, exercer ou ser algo ou alguém diferente, meu amigo, você vai cair na síndrome do trabalho vazio. Você vai acordar de manhã sentindo-se a mosca do cocô do cavalo do bandido. Isso não é legal para as pessoas que estão ao seu redor e muito mais para as pessoas que pertencem à sua organização. Vou dar um exemplo concreto. Há mais ou menos uns 15 anos, o Fantástico fez uma reportagem com um guarda de trânsito em São Paulo, capital. Ele ficava multando as pessoas que passavam no semáforo, que estavam infringindo o rodízio ou estavam sem cinto de segurança. Mas ele era tão simpático ao fazer a multa, tão carismático, que as pessoas tinham vergonha de estar cometendo aquela infração e aceitavam a multa tranquilamente bem. Ou seja, está exatamente em não ter a síndrome do trabalho vazio. A função de um guarda de trânsito é educar, gente, não é penalizar. E a pena é uma forma da gente ser educado. A gente tira dos filhos o celular, tira a festa que eles querem ir como uma espécie de castigo, não é verdade? É uma forma de educação, mas ela pode ser diferente. Perceba como um guarda de trânsito pode ser importante na nossa vida. Como ele pode gerar completude para a pessoa que é. Ele não é apenas um guarda de trânsito, ele é um educador. Ele faz as pessoas terem comportamentos diferentes. Então, por que é importante eu pensar no meu projeto de vida? Em primeiro lugar, eu vou conseguir mapear onde eu estou, quem sou eu, onde eu quero chegar, que resultados eu espero de mim mesmo para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Depois eu tenho, primeiro, a coisa mais relevante, um alto nível de consciência e de responsabilidade a curto, médio e longo prazo. Porque eu sei que se eu quero emagrecer, por exemplo, 5 quilos, eu vou ter que fazer 2 coisas básicas. Matemática pura, mudar meus hábitos alimentares e começar a fazer exercício físico. Isso é a curto prazo, isso é todo dia, isso é disciplina, é ter agenda. Gente, a agenda, ela liberta as pessoas, ela não aprisiona as pessoas. Porque você tem um compromisso de consciência consigo mesmo que aquele horário é destinado a você fazer o seu exercício, aquele horário é destinado a você ler o seu livro, aquele horário é do ócio. Você sentar no sofá e ver Netflix, e é importante também as pessoas. E aí eu aconselho você pegar um potezinho chamado pote das benesses e comece a se orgulhar daquilo que o seu compromisso com você mesmo permitiu você fazer. Põe no post-it. Hoje eu consegui ler 10 páginas do livro que eu tinha me proposto. Coloca lá no quadro, no pote de benesses. No final da semana, você vai ler aquele pote e fala assim, puxa, eu estou sendo diferente. Eu estou agindo diferente. E aí, naturalmente, você vai começar a encontrar o quê? Oportunidades de crescimento pessoal, humano e até profissional. Porque você vai se tornar uma pessoa mais calma, mais ávida, vai aprender a ouvir mais. Você vai começar a perceber que a vida não é só ganhar dinheiro. A vida tem que ter um propósito. A gente tem que entender qual é a nossa... O que me faz bem. Puxa, eu adoro, gente, dar aula de graça para a preparação do Enem dos alunos. Todo ano eu faço isso de julho até novembro. Corrijo redação, faço lives ao vivo. Eu não estou fazendo isso de graça, muito pelo contrário, eu vejo um propósito nisso, porque eu fiz universidade pública, fiz mestrado, fiz doutorado em universidade pública, e a sociedade pagou esse imposto para mim, e pagou para que eu me tornasse essa pessoa profissional que eu me tornei. E é muito bom fazer isso, é muito gostoso fazer isso, me dá um senso de felicidade fantástico. Eu tenho uma intenção em por que fazer, é ajudar.
Eu tenho uma intenção e um foco naquela ação. Isso me permite uma coisa fantástica chamada equilíbrio. Eu passo a ter sentido na vida, eu passo a entender que, puxa, eu sou um conjunto de sentimentos, portanto, das relações que eu desenvolvo, dos meus desejos, do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Gente, não existe corpo são sem mente sã. Não existe paz a uma pessoa que não sabe onde ela está e quem ela é, ou o que ela vê de importante para a vida dela. E, naturalmente, eu vou, a partir daí, despertar curiosidade, eu vou olhar, talvez, para coisas diferentes, eu vou estudar coisas diferentes. Isso vai me fazer crescer pessoalmente. Vou dar um exemplo concreto que envolve um pouco de religiosidade. Eu sou filho de um árabe, meu pai era árabe, era muçulmano, e minha mãe era católica, eles se casaram na igreja católica. Eu li o Alcorão, gente, até meus 11 anos de idade, na casa dos meus pais, achando que aquilo era um livro de histórias. Quando eu fui estudar para padre, eu estudei para padre 6 anos, eu comecei a ler a Bíblia mais a fundo. Um dia eu cheguei em casa e falei, pai, aquele livro que você me dava para ler é muito parecido com o Velho Testamento. Ele falou, sim, filho, aquele livro que você lia era uma espécie de Bíblia da minha religião, era o Alcorão. E só tem o Velho Testamento porque ele acaba exatamente com a morte de Mohammed, que eles chamam, né, que seria um profeta, não é, na visão dos muçulmanos, o filho de Deus, mas todas as lições positivas eram as mesmas. Perceba, eu não tive intolerância à condição muçulmana e eu aprendi a respeitar, e meu pai respeitou isso a vida inteira. Nossa, eu fiz primeiro caminhão, Eucaristia, fiz crisma, estudei para padre, minhas irmãs também. Casamos, igreja católica, todos os irmãos, temos filhos batizados, perfeitamente bem. Então, perceba, gente, como, às vezes, olhar para aquilo que parece ser tão diferente nos permite encontrar coisas muito parecidas conosco. E é importante esse gerenciamento nosso, até que ponto a gente está tolerante ou aberto a. Isso é muito relevante. Quando eu botei essa fotinha aqui de promover uma vida equilibrada e abundante, gente, é a fotinha do meu netinho, é o primeiro ultrassom dele que está aí. Eu coloquei de propósito, porque dá uma força, um vigor diferente receber uma nova vida. Me preocupo que ele tenha tudo isso na vida dele e muito mais. Eu demorei muito para pensar e analisar esse conceito do que é a gente ter um projeto que vai além da questão financeira. Dinheiro importante gente, mas ele te dá coisas mais. Bom, agora, se eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que descobrir o que eu preciso ter para chegar lá, não é verdade? E aí eu começo a fazer os meus compromissos. Dentro do quê? Da minha consciência, da minha sensibilidade, da minha liberdade e das oportunidades que eu tenho para chegar lá sem ferir a liberdade dos outros. Se a gente caminhar sem enxergar onde está, gente, você vai começar a caminhar em círculos. Parece que você não vai chegar a lugar nenhum. Então, saber onde você quer ir e o que você quer fazer faz com que você perca menos tempo na vida. E aí é legal dar sentido às suas ações, de acordo com o quê? Os valores que você tem, os resultados que você quer ter quando você fizer essas ações. Essa foto minha é em Manaus. Eu fiz uma jornada de cursos em escola pública em Manaus, no tempo que eu fiquei em Manaus, por todo o estado do Amazonas. Cheguei a viajar 2 dias de barco para poder dar aula na escola pública, em um curso de redação para o Enem. Gente, foi fantástico. Eu embarquei nessa missão porque eu achava que me faria bem, e me fez muito bem. Me fez maravilhosamente bem. Voltei uma pessoa bem mais completa do que eu parti para aquela missão. O que eu precisava ter? Folga no meu trabalho, compensar as horas que eu ia estar viajando, fazendo, dedicando a esta causa. Precisava de grana para viajar, o trabalho acabou, na época, patrocinando essa minha expedição, vamos pensar assim. E foi maravilhoso, foi 10. Eu tive que fazer um projeto, apresentar, convencer a direção regional da empresa na época, mas deu certo, tudo perfeito.
e compramos a ideia juntos. E foi ótimo, gente. Eu ganhei muito mais do que os alunos ao longo do final daquela expedição que durou 6 meses. Foi muito gostoso mesmo. Então, pergunte-se exatamente agora a você mesmo. Você já fez uma pergunta no comecinho da nossa conversa. Quem sou eu? Agora a segunda pergunta. Por que você está aqui? O que você quer da sua vida ao estar aqui? E esse ponto é muito importante, gente, porque se você não sabe por que você está aqui, na sua vida, nesse momento, independente da sua idade, você vai viver o que Alice viveu com o gato no País das Maravilhas, né? Que caminho devo tomar? Pergunta Alice para o gato. O gato responde para ela: para onde você quer ir, menina? Ah, eu não sei. Resposta do gato bem objetiva. Se você não sabe onde quer ir, todos os caminhos levam você a lugar nenhum. Olha como é importante saber onde você quer estar daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tudo vai dar certo que você vai planejar? Claro que não. Você vai ter percalços. Você pode apostar em alguma coisa e perder, e, puxa, o resultado não foi aquele que eu queria. Você pode achar que ganhar na Mega Sena é uma boa ação para você resolver o seu problema e ter aquilo que você precisa para chegar onde você quer chegar. Agora, a pergunta básica: você joga? A primeira ação para ganhar na Mega Sena é jogar. Perceba, nem sempre aquilo que você definiu como trajeto, ele vai ser um elemento importante. Ah, professor, mas eu tenho limitações. Verdade, todos temos. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo e observasse o que é uma pessoa que sabe quem é e para onde ela queria ir. Ele é muito, muito, muito querido e é muito inspirador, de um cara chamado Tony Melendez. La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le daron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, ibas a ver. Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Y yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer su niño. Él era el que me decía: Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo llegué aquí. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como Sefina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón.
gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. We fill the day with love. The day is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. Tony, you are really a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted decir sí. You are my God. Percebo, gente, que ele tinha tudo para não levar à frente o sonho da música, né? 6, 7 horas por dia lá, ensaiando, né? Mas ele tinha uma coisa muito especial. Ele sabia, em primeiro lugar, quem ele era. Segundo lugar, onde ele queria estar. O propósito de vida dele não é uma questão financeira, gente. Isso é muito importante a gente pensar, sabe? Muita gente pensa que todas as nossas ações elas são ligadas ou estão relacionadas, né, àquilo que eu vou ganhar, àquilo que eu vou viver. Gente, eu confesso a vocês que os trabalhos que eu tive o maior salário foram os trabalhos que eu fui mais infeliz. E fui obrigado a dizer tchau. Eu pedi demissão e saí. Por quê? Porque dizer não é também uma atitude corajosa. Quando você encontrar alguém de sucesso, um empreendedor, Peter Drucker é muito bacana nisso. Tenha certeza que um dia ele apostou todas as fichas naquela situação. Há riscos tremendos. Gente, há 3 anos, eu estava em Manaus, naquela loucura da pandemia, quase morri lá com a Covid, fiquei doente pra caramba. Quando eu saí daquela situação da Covid, eu falei, gente, eu preciso ficar perto da pessoa que me gerou, minha mãe. Eu fiquei 7 meses cuidando da minha mãe, na casa dela, como babysitter dela. Levava ela para fisioterapia, levava ela no médico, passeava, fazia o café da manhã dela, até que a Movedu apareceu e me trouxeram para Rio Preto há 2 anos. Minha mãe faleceu ano passado, gente, no mês de setembro. Eu não tive dor,
porque eu fiz, em dado momento, uma escolha que foi muito corajosa. Eu parei 7 meses na minha vida profissional como executivo, como professor, como tudo, e fui o filho da Dona Hilde e cuidei dela. E olha, gente, foi muito bom, porque quando ela foi, eu me senti muito lisonjeado de ter tido esse tempo de ficar 7 meses com ela. Todo mundo me chamou de maluco. Você saiu agora aqui da empresa tal, que era um grupo de bolsa de valores. Falei, cara, eu preciso cuidar da minha família. Isso é muito importante, gente. É ousado fazer isso? Sim. E eu tive tempo de fazer isso com ela. E nem sempre isso dá tempo, tá? Sexta-feira passada, 11 da manhã, meu telefone tocou. A minha irmã mais velha, que tem 14 anos mais do que eu, teve um infarto e faleceu na sexta passada. Difícil, muito, porque eu tinha visto ela há um mês atrás, ela estava bem, sabe? Mas abriu a janelinha, ela achou, pela decisão corajosa dela, que era hora de ir embora, ela foi. E a gente não tem que chorar ou sofrer por isso. A vida tem um projeto, e se a gente não tiver essa completude, esse objetivo, ela deixou meu sobrinho, filho dela, que é muito próximo a mim, é professor graças a mim. Quer dizer, eu preciso também honrar o legado daquilo que eu aprendi. Ela foi minha segunda mãe, é verdade, mas, gente, eu preciso entender que as pessoas estão em paz e que todo mundo tem o seu momento. E ela foi completa, completa. Sendo uma pessoa simples, que amava cozinhar, amava fazer as coisas, ela foi completa, ela foi feliz. Então, nós não podemos sempre nos pautarmos simplesmente pela condição material ou pelas dificuldades. Então, quando você olha para o teu projeto de vida, esse quadro acho que é importantíssimo. Em primeiro lugar, separar o que é importante e o que não é importante. O que é importante para a minha vida hoje, afetivamente falando e racionalmente falando, que é efetivamente. Vou dar um exemplo concreto meu. Eu tenho uma coisa urgente que eu tenho que fazer agora. Eu aprendi lá atrás, quando minha mãe ficou doente, eu fiquei cuidando dela. Eu preciso ver meus filhos com mais frequência. Preciso ver meu neto com mais frequência. Isso é urgente, eu faço agora. Final de semana, às vezes, me dá na louca, eu pego o carro, vou até Foz do Iguaçu de carro, são 7 horas para ir, 7 horas para voltar, e é muito bom ver a alegria deles, porque eles me viram ali. Não é urgente, eu posso protelar, eu posso fazer depois, posso programar, não vai matar o mundo, eu não vou ter um impacto sobre a vida das pessoas tão efetivo. Vou dar um exemplo de vocês, vida profissional de vocês, e eu como diretor acadêmico. Chega uma solicitação de estágio de vocês para mim. Para mim, isso é urgente. Eu faço agora. Porque isso vai gerar para você empregabilidade, vai gerar completude, você vai estar fazendo um estágio na área que você está estudando. Eu não decido quando fazer isso. É agora para mim. Isso é urgente. Ah, veio o pedido da carteirinha. Eu vou fazer até a final do mês. Está em produção, está certinho, vai estar bonitinho lá, já tem alguém cuidando disso, já está programado. É importante, porque também é a vida de vocês. Agora, o que não é importante, que eu posso delegar? Muito simples, gente. O que não é importante eu tomar conta o tempo todo? O contato direto e dúvidas de vocês, eu delego para o Lindolfo, para a Roberta, mas as pessoas estão cuidando de vocês, eles me dão um reporte o tempo todo. O que não é importante também não é urgente. Por exemplo, eu entrar no meu Instagram, ou no meu Facebook, ou olhar no WhatsApp, ou no TikTok. Eu posso viver sem isso. É importante para mim fazer atividade física. Estou chegando aos 50, sim, mas eu não vou fazer agora. Eu vou decidir quando fazer. Vamos programar, vou pegar minha agendinha, botar 3 vezes por semana. Eu preciso andar de bicicleta, beleza, eu perdi muita massa muscular. O Ludovico já comprou a bicicleta, já começou 2 vezes por semana. O corpo não aguenta também, vai chegar a 3 vezes por semana, a 4, mas há um planejamento para isso. Eu decidi quando fazer. Gente, isso é extremamente importante. Quando você faz esse quadro virar uma realidade sua, você vai ter tempo para tudo. Você vai ter tempo para tudo, não tenha dúvida.
Gente, é muito importante nós separarmos o que de fato é urgente e não urgente, o que é importante e o que não é importante, principalmente o que eu não preciso nunca me preocupar, que é esse eliminar, a quarta casinha. Você vai perceber quando você botar isso aqui no papel, no seu dia a dia, sua rotina, que muita coisa vai cair na quarta casinha. E não me venha dizer que você não pode. Tony Meléndez não tem dois braços e duas mãos, ele toca violão. A gente pode fazer. A gente pode, desde que nós nos propusemos ou nos proponhamos e fizemos ou fazemos um pacto moral com a gente mesmo, nosso espelho. Não é com ninguém e não é por ninguém, é por você mesmo. Então nós precisamos, em primeiro lugar, ser humildes diante do nosso projeto. Tem que entender que tudo pode acontecer sim, mas talvez não na data exata que nós programamos. Então, vem a questão da resiliência. O que é ser resiliente? É saber que vai acontecer errado sim, vai dar errado, fracassei, mas isso não é o motivo do fim. Pelo contrário, eu preciso tornar isso um combustível para seguir em frente. Gente, não fica triste, não. 90% das pessoas na vida, elas passam por perrengues, elas fracassam. E por que elas continuam em frente? Porque elas não desistem daquilo que elas tinham se predeterminado na primeira dificuldade. Exemplo, comecei a andar de bicicleta faz um mês. Gente, a primeira final de semana de bicicleta, na segunda-feira eu tive que tomar remédio, porque eu estava com dor muscular. Mas tudo bem, eu precisava fazer aquilo. Estava com as vitaminas baixas, tinha perdido massa muscular, a médica me encheu a paciência, por uma questão de saúde. Então eu tenho que ter convicção que vai doer, crescer dói. Cumprir o que a gente se determinou vai doer. E a vida, ela é um projeto porque ela é única. Gente, ela é finita, tá? Ela vai acabar um dia. E nós vivemos na vida fases em que nós cada vez mais aprendemos a aprender e a desaprender algumas coisas e a reaprender coisas novas. Eu adoro, gente, esse gráfico aqui, que ele mostra muito como a gente amadurece ao longo do tempo. Até chegarmos aos nossos 21 anos, nós temos uma preocupação tão grande, com o nosso ciclo físico, olha só, até os 35. Nós queremos ser bonitos, nós queremos ser pessoas charmosas, nós queremos estar na crista da onda, queremos ter, não estamos muito preocupados com o ser. Olha o nosso ciclo espiritual, como ele dá uma decaída legal, né? Depois que você passa dos 35, você vai perceber que o caminho da vida, em primeiro lugar, ele se torna mais linear. Ele não é feito de altos e baixos. Na adolescência é uma loucura. Você acorda amando alguém e dorme odiando essa pessoa, né? Quem tem filhos adolescentes em casa sabe que a vida funciona assim. É um excesso de hormônios, né? Tudo isso contribui. E, claro, a gente quer vencer, a gente quer chegar na faculdade, quer se formar, quer ter um bom emprego, quer ter a nossa liberdade financeira. Tudo isso, aos poucos, vai se amenizando. E você começa a perceber que o que fica, de fato, não é a condição física, porque todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai ficar... É a lei da inércia, não tem como fugir disso, né, gente? Mas a gente pode ficar um velho de espírito jovem. Nós podemos ficar velhos com um espírito de gerenciamento, de direção das pessoas, de identificação de oportunidades de crescimento, de exploração de um repertório que nos faz melhores como pessoas. A exemplo de uma estação do ano, que tem primavera, verão, outono e inverno, olha que interessante, o outono e inverno do ciclo de vida nosso, de fato, nos faz mais intimistas, mais preocupados, principalmente com os desdobramentos das nossas decisões perante a vida das pessoas que nós amamos, que nós convivemos, que nós respeitamos. Isso é extremamente importante. Eu não sei que fase da sua vida você está aqui, mas dá para você antecipar um pouquinho, tá? Não precisa esperar chegar até os 40 para você começar a se preocupar com um ciclo de equilíbrio espiritual. Independente se teu Deus chamar Jesus Cristo, Alá, Buda, não importa, tá? O que importa é que você... Aliás, Mário Quintana fala uma frase muito bonita, tá, gente?
O importante não é se eu acredito em Deus, é se ele acredita ainda em mim. Essa é a grande verdade. Quando a gente fala em espiritualidade, independente de qual seja a tua religião, é muito importante, porque eu não conheço nenhuma religião do mundo que prega o ódio, que prega a agressão, que prega o sexismo, que prega o desrespeito ao próximo, que não prega a solidariedade. Então, isso é muito relevante, gente. Então, você pode antecipar as etapas, tá? Eu confesso a vocês que eu levei esse ciclo bem certinho aqui para começar a virar gente, tá? Mas literalmente falando, confesso a vocês. Mas dá para antecipar um pouquinho isso. Por quê? Porque envolve essa palavra linda, que é prosperidade. Não é riqueza, não é sucesso, não é fortuna, não é felicidade, que ela é muito abstrata, mas é uma sensação de contentamento, de estabilidade emocional, de entender que você está desenvolvendo a cada dia e está progredindo, que às vezes até mesmo aquela expressão Júlio que você escuta por aí, né? Aquele chute na bunda é para te levar para frente. Então, a prosperidade não está relacionada ao que você ganha, ao quanto você ganha, o quanto você tem, acumulou de bens. Ninguém é tio Patinha, gente. Mas sim um processo permanente de evolução, de percepção sua de melhoria e melhorias em algumas áreas pontuais da sua vida. Eu tenho um grave defeito que é excesso de trabalho. Eu sou meio workaholic. É uma coisa que eu estou me policiando. Tanto que eu adoro tocar, toco saxofone. Às vezes, na sexta-feira à noite, eu vou tocar. Tem um bar aqui, alguns amigos. Vamos tocar na sexta-feira à noite lá, saxofone. Sexta passada era para ter ido tocar, eu não fui, em função do incidente com a minha irmã. Mas me faz bem. E eu abri mão de não fazer nada na sexta-feira à noite, porque eu vou lá tocar sax com meus amigos e vou me divertir. Quer dizer, isso me dá completude. Não me dá dinheiro, não me dá fama, não me dá felicidade, mas eu faço as pessoas felizes lá. E eu me sinto bem em fazer aquilo. Às vezes até ouso declamar uma poesia. Isso é prosperidade, gente. Ser próspero não significa necessariamente a conta bancária estar recheada. Aliás, se a gente levar tudo por este ângulo de visão, nós não vamos chegar à prosperidade e não vamos sentirmos ou nos sentirmos completos. Então, a gente pode ser próspero não só quando o resultado final chegar, mas no caminho. Quando você vai conquistando, lembra aquela questão da meta? Você vai montando a sua meta. Pô, eu quero ser promovido na empresa, eu quero ser diretor. Mas eu comecei sendo gerente, eu cheguei aqui. E essa promoção tem que ser muito, muito, muito festejada por você. É uma pequena vitória. Vai para aquele pote de elementos positivos que você conseguiu. Olha que interessante. Eu comecei a minha graduação, eu quero ter um salário de X mil reais por mês daqui a 2 anos. Você deu o primeiro passo. Comemore. Fique feliz com o resultado das suas notas. Comemore. Não foi tão bem assim. Comemore, porque você tem a oportunidade de fazer de novo. Não caia no seu auto-boicote. Perceba, é um plano. Você traçou esse plano. Você está tendo ações, está assistindo aula agora. Vai fazer autoavaliação, vai fazer o fórum, vai fazer o mapa. Você agora conhece o ambiente virtual. Tudo isso tem que ser comemorado, porque é parte desse resultado final. Ninguém, gente, começa erguendo a taça de campeão do mundo. E mais, você sabe, não sei se você sabia disso, mas 75% dos campeões mundiais de Copa do Mundo, eu estou falando, não conseguem chegar na segunda fase na próxima Copa, porque eles simplesmente comemoraram muito feito e esqueceram do processo, do caminho. Isso é muito importante. Então, permite ser próspero. Em primeiro lugar, eu tenho que ter clareza de propósito e consciência das minhas ações e, principalmente, da consequência, o desdobramento do sentimento que as pessoas terão a partir das minhas ações. Os meus sonhos não podem ser egoístas. Eu tenho que lembrar que eu vivo no mundo, em sociedade, ninguém é uma ilha. E outro princípio importante, chave da prosperidade. Só teremos mais se provarmos que nós somos capazes de lidar com o que já possuímos.
Ou seja, se você não é grato pelo trabalho que você tem, pela família que você tem, pela esposa, pelo marido que você tem, pelo namorado, pela namorada, pela casa que você tem, pela casa alugada que você tem, pelas coisas arrumadinhas que você tem, pelo seu computador, desculpa, você não vai ter mais. Por quê? Você não é uma pessoa suficientemente consciente de onde você quer chegar. A gente só consegue chegar além quando a gente já aprendeu a lidar com o que nós temos, de bom e de ruim, gente. De bom e de ruim. O temperamento impulsivo, muitas vezes, a impulsividade pela compra. Quem nunca ouviu alguém falar assim, eu vou comprar isso porque eu mereço, eu trabalho tanto? Não, você está comprando por impulsividade. Se você merecesse, você estaria feito um plano e teria visto onde melhor você poderia gastar esse recurso e que resultado te daria esse recurso como uma ação de um projeto de vida, não uma atitude impulsiva. Olha como é diferente, tá, gente? E no caminho nós nos tornamos prósperos e comemoramos as nossas virtudes. E aí, vamos ao ponto importante da aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o estado atual e o estado desejado? E aí, queria saber como é que está a tua vida hoje e como é que estão os teus resultados hoje aí? Hã? Quem quer falar aí? Como é que está a tua vida hoje e quais são os resultados que você conseguiu hoje? Está feliz com o que você conseguiu? Pode falar, gente. Microfone aberto. Agora vocês participarem. Professor, eu estou muito feliz, né? Eu superei uma fase difícil, retomei o meu curso. Está sendo difícil, mas está sendo muito gratificante. E eu estou muito feliz e satisfeita. Tudo bem. Jennifer, meu cabelo lindo está de volta. Que bom. Fico muito feliz com o seu depoimento. Você está comemorando uma vitória, isso é legal. Natália, pode falar, gente, estou ouvindo. Abre o microfone, Jennifer, o microfone está fechado. O primeiro Ei, da módulo não foi próxima bom, não. tá? Tô me apresentando aqui ainda. Legal, Natália. Diga lá. Meu primeiro módulo não foi legal, não. Acontece, é diversidade. Lembra da pedra no meio do caminho. Drummond falava isso. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca esquecerei, na vida de minhas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É parte do show, gente. É Tem que verdade. chutar ela pro lado, né, professor? Não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. Olha, eu vou começar vocês, tá? Eu comecei na primeira graduação em processamento de dados, tá? Eu reprovei em todas as disciplinas, em todas. Aí eu parei para fazer letras, depois fiz publicidade, e hoje eu estou cursando engenharia da computação na Unesp, tá? Levei pau na minha prova de semana passada de geometria analítica, tirei 2. Estou contando a vocês, ó, sou aluno como vocês, ó, papo de aluno, tá? Vou estar em exame, vou ter que estudar, mas eu tenho certeza que me provou uma coisa. Eu na vida. Eu não sou bom em matemática, mas eu vou ser, cara. Vou ser, nem que seja a última coisa que eu faço na vida. Mas fala, Jennifer, você ia falar antes. Fala, meu querido. Sim. Hoje, por exemplo, foi um dia incrível, né, professor? Se você não sabe, eu também sou Coração Azul, trabalho na Microlins. E hoje foi um dia incrível porque eu ganhei um troféu Ser Foda. Olha que Ganhei, então. Parabéns! Parabéns, Jennifer. Foi uma vitória. Muito tempo trabalhando para isso e hoje foi o dia. Então, vi o meu progresso. E tomando. Você percebeu que você talvez não tenha planejado isso conscientemente, né? Não, Eu Mas também deu sou certo. federação e ganhei o Congresso Pedagógico, né? Dia 24 a 25. Vou estar lá, presente com sangue azul aí. E vamos embora, né? O presente que eu ganhei. Então, vocês vão me Aí, ver pessoalmente. Eu vou estar com vocês em São Paulo, no Congresso, vou dar uma palestra, inclusive, vou estar pessoalmente. Vai ser um prazer conhecê-las, tá? Quero tirar fotos com vocês, hein? Me procurem, por favor. Opa, Vai ser muito legal. Gente, olha que bacana. E eu tenho a certeza que, às vezes, a gente pensa assim, puxa, mas eu cheguei
É tão pouco? Não, não chegou a tão pouco, não. É muito difícil a gente mensurar, e aí vem um problema sério da questão do planejamento de vida, que normalmente a gente faz planejamento olhando para os outros. E está errado isso. Joyce, fale, minha querida. Tudo Boa bom? noite, tudo bem? Tudo, linda. Ai, professor, você perguntou como que nós estamos, né? Eu estou Sim. muito feliz, mas muito feliz mesmo. Por quê? Como você era de exatas, né? Você é da área de de humanas. E eu sempre fui da área de exatas. Eu amo matemática. Eu amo cálculo, eu amo número, eu amo demais, é minha paixão. E na sua prova, eu estudei, eu li os e-books, eu sempre estava presente aqui na aula. Quando eu não estava online, eu assisti depois, né? Mas era algo que me preocupava muito, porque eu nunca fui boa de português. E, tipo, eu fechei com nota 8. Eu fiquei muito feliz. Você não tem noção do quanto. Parabéns, parabéns. Poderia ser um 10, né? Mas, tipo, o 8 me trouxe, né, que eu não sou tão ruim assim, que eu entendo um pouco de português também. Joyce, nunca pense assim, poderia ter sido mais. Pense como você estava pensando antes, tá? Eu consegui superar um limite que eu tinha e tirei 8. Esse é o ponto importante. Comemore isso. Você vai chegar no 10. Não tenha dúvida nenhuma que você vai chegar. Que legal, também estou feliz por você. Olha, gente, e confesso, eu corrigi todas as questões discursivas de vocês, tá? Gostei muito do que eu li. Gostei muito mesmo, tá? Fiquei surpreso com algumas análises, fiquei muito, mas surpreso positivamente, tá? Foi muito legal mesmo. Iago, você quer falar? Pode falar, meu querido. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, na prova, né, nas alternativas lá, que são as 5 questões de alternativas, eu fiquei super revoltado com uma questão, professor. Eu fiquei indignado que o senhor colocou um negócio de rede social para uma pessoa que faz ADS. O que é TBT? Eu nunca vou me esquecer o que é isso, professor. Eu sou antissocial, eu não tiro foto, professor. Olha que coisa interessante. Aí você agora me deu um feedback muito positivo sobre para que a prova serve, tá vendo? A prova não é punitiva, é para a gente aprender. E eu acho que é legal isso, tá? Teve gente que até mandou e-mail para mim, pessoal, é uma questão muito tosca, todo mundo sabe o que é TBT. Eu falei, não, eu tenho certeza que não. E olha, tinha um Iago no meio do caminho para mim que não sabia, tá vendo? Legal. Mas isso não é ruim, tá, Iago? Isso não é ruim, pelo contrário, isso é bom. Você nunca mais vai esquecer o que é TBT agora. E vai até pensar em fazer um perfil de rede social. Hein? Revoltadíssimo, eu tô revoltadíssimo. Não, Tirando isso, a prova foi muito boa, gostei pra caramba da prova. A única mesma matéria que eu fiquei mesmo lascado mesmo foi algoritmos, que é uma matéria difícil pra caramba. Pesada. Eu me dei muito mal na primeira prova, refiz a prova e fui lá e tirei 9,5. Beleza, tá vendo? Parabéns, Iago. Acho que foi uma vitória, assim, querendo dizer. Foi sim. Mas, gente, olha, aprendam e lembrem sempre disso. Comemorem os feitos que vocês estão desenvolvendo no caminho. As ações de vocês chegarem ao final do curso, não é que tem entre você e o diploma um cara que vai atrapalhar chamado professor. Não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas as disciplinas que vocês vão passar são as etapas, de fato, que são as ações que você vai ter gradativamente para chegar lá na tua realização. E olha, eu tenho certeza, vai passar um fio na tua cabeça quando estiver na formatura. E o sentimento de completude, ele não vai só estar na formatura. A cada módulo que vocês terminam, vai ter a disciplina de projeto integrador, vocês vão ver que disciplina bacana que vai ser prática, vocês vão ter um envolvimento de equipe. De norte a sul do Brasil, vocês vão trabalhar em equipe, tá? Vai ser muito 10. Mas isso é parte de nós pensamos onde vocês estão e onde nós queremos que vocês estejam também. Tá? Lembra que nossos pilares, lembra que o pilar do ser humano é ser, depois ter e fazer. Na educação é aprender a ser, aprender a aprender, ok? E aprender a fazer. Olha como o fazer bate certinho e o ser bate certinho, tanto no projeto de vida
como no projeto educacional. Por isso, essa disciplina está aqui para vocês como projeto de vida, tá? Porque é uma disciplina bem transversal. É para a gente começar a pensar um pouco lá na frente como é que a gente vai trabalhar bem esses 2 anos e meio ou 4 anos de pedagogia. Bruno, você quer falar, meu querido? Pode falar. Não, só para complementar aqui, né, Ludo? Eu acho que esse projeto de vida é muito importante para a gente entender nossos sonhos, aonde nós queremos chegar, como realizar eles. E eu acho que a única pessoa que pode definir limites para nós somos nós mesmos. Se você acreditar que você vai chegar lá, você chega lá, mesmo que seja errando, aprendendo, indo para cima. Agora, se você acha que você não vai conseguir, aí você não vai para frente. Então, a gente tem que sempre acreditar em nós mesmos, nos esforçarmos. Não vai ser fácil, né? Acontece muitos problemas pelo caminho, algumas dificuldades, como o pessoal falou aí, às vezes tem alguma matéria que é O áudio sumiu. Sumiu teu áudio, Bruno. Acho que Opa, você caiu. opa, não caiu não, que eu apertei aqui sem querer. E todas essas dificuldades fazem parte do nosso aprendizado para uma melhoria nossa, né? Eu acho que tudo que vem na nossa vida faz parte para esse crescimento, né? Se a gente não tivesse caído, tido diversos problemas, nós não seríamos quem nós somos hoje. Então, isso tudo faz parte desse crescimento nosso. Então, não desistir, persistir e dar o nosso melhor sempre, né? É isso aí. Gente, olha, nessa brincadeirinha que vocês estavam falando aí, que o Bruno falou, dessa questão do limite, né? Estar muito associado a gente, isso está muito ligado, quando a gente desenvolve um projeto de vida, a 2 coisas. Em primeiro lugar, a gente não estipular tempos para isso, tá? Isso é muito importante. A gente vai ver isso logo na sequência, que nós temos planos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E esses planos envolvem necessariamente a tomada de decisões e ações de nossa parte. E aí, tomar muito cuidado para a gente não cair naquela síndrome do trabalho vazio e não ver a importância que nós temos dentro do que nós fazemos, tá? Isso é muito importante. Muito legal a Diana falar que ganhou o prêmio aí, puxa, sou foda da Micronis, é muito legal. Quer dizer, eu vi ano passado na convenção as pessoas que foram premiadas também aqui como acadêmicos, como comerciais. Cara, as pessoas, elas não vendem só cursos, tá? Tenho certeza que a Jennifer não vende só curso, como o Bruno não faz só isso como consultor de campo. Nós vendemos sonhos. Transformação de vida. As pessoas chegam até a gente, muitas vezes, para um primeiro emprego, né? E na faculdade chega para melhorar de vida. E isso é o ponto bacana da vida. E a gente tem que traçar isso como curto, médio e longo prazo. E sobre essa questão, Bruno, que você falou, da gente colocar o próprio limite, eu queria compartilhar com vocês aqui uma campanha que a Dove fez, e foi fantástica, porque a Dove mostrou como as pessoas são duras com elas mesmas. Foi um marco na mudança dos comerciais de beleza, tá, gente? Por quê? Porque a Dove pegou um cara que trabalhou no FBI durante anos, ele era uma espécie de caricaturista, ela convidou mulheres, e essas mulheres foram até a sala em que ele estava, ele não via essas mulheres, tinha um lençol separando-os, e elas se autodescreviam e ele simplesmente fazia a caricatura delas. Na sequência, as mulheres tinham tido uma instrução lá fora apenas. Conversar socializar, fazer amigos naquela sala de estar antes de encontrar com esse homem que ia fazer a descrição, que ia fazer a caricatura delas. E essa pessoa tinha conversado, ela também descrevia a mesma pessoa. Vocês vão ver o resultado da descrição e da autodescrição. Como as pessoas são ingratas, e nós somos ingratos conosco mesmos. Eu só vou recompartilhar aqui, que eu tinha esquecido de colocar o áudio, para vocês ouvirem, gente. É uma bela lição para pensarmos, e vocês vão começar a fazer o projeto de vida de vocês comigo nessa disciplina, pensarmos muito a respeito disso, de como a gente se olha e como a gente se desmerece muitas vezes e que não é esse o objetivo nosso. For the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us.
Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. Yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Quantas vezes vocês já se boicotaram assim, gente? Não precisa responder para mim, não. Responde para vocês mesmos, tá? Isso é natural. O ser humano, ele tem uma capacidade incrível, né? Incrível, de achar que não merece ou que talvez a jornada de uma outra pessoa tenha sido melhor ou pior, né? Muito pelo contrário. Então, antes de a gente começar a, de fato, mexer no projeto de vida, faça esse compromisso com você mesmo hoje. Defina muito claramente quais são os seus valores, quais são as suas crenças, onde você está hoje, onde você quer chegar. Isso é muito importante, gente. E quando eu falo em valores, pense em colocar o que é inegociável para você. Que talvez isso pode passar a ser negociável aos pouquinhos quando você começar a se autoconhecer. Temos pessoas com a mão levantada. Natália, por gentileza, tem a Natália, tem uma outra pessoa com a mão levantada também. Pode falar. Vamos lá. Em questão de você falar de se boicotar, né? Eu achei que eu não era capaz de fazer a pedagogia, que eu nem ia passar no vestibular. Eu tirei 9 no vestibular. Coisa que, assim, pessoas que estão no âmbito da escola, que também ganharam, né, a bolsa de estudo, tiraram 7 que acabaram de sair da escola. Então, assim, isso me renovou tanto. Eu falei assim, poxa, eu sou capaz de fazer. Eu já trabalhei em faculdade e eu tive a chance de ganhar a bolsa de 100% e eu perdi a oportunidade por me boicotar. Aí a minha gestora, a minha franqueada, ela fez um projeto de vida comigo e ela falou assim, você é capaz, eu acredito em você. E a Microlins agora vai ser faculdade, então é a sua oportunidade de fazer. Então o que eu fiz? Agarrei com força e falei, vamos embora. Tati, olha, eu corrigi tua redação, tá? Eu corrigi todas as redações do vestibular, tá? Então não se preocupe que eu não te dei nota, não. Corrigi imparcialmente, eu nem conhecia você, tá? Isso é bem legal.
Você vê, alguém falou que é bonito, algo. Até achei bacana, o Magno fez um comentário bem legal aqui, bem engraçado, sobre a questão de ser bonito ou ser feio, né, Magno? Eu acho que contei uma história para você já, de um amigo meu, né? Vai que sou bonito, mais bonito que eu me sinto de verdade. Magno, tenho certeza que sim, cara. A beleza ela não é uma condição somente física, tá? Eu vou contar a história de novo para vocês. Tinha um amigo de faculdade, de fazer publicidade, o nome dele era Juvelino. O nome dele era tão feio quanto o meu, que é Ludovico, né? E ele era bem desengonçado, gente. Ele era bem magrão, assim, tinha uma cara cheia de espinha. E nós tínhamos uma colega de faculdade, Fernanda, muito linda, por sinal. E o Juvelino um dia falou assim: eu vou convidar a Fernanda para ir no cinema. A gente começou a rir, porque ele era muito feio, gente. Ele era horrível. Ele é horrível até hoje. E ele convidou a Fernanda para sair. A Fernanda saiu com ele. Passou uns 3 meses, ele, gente, eu vou namorar a Fernanda. Para, cara, você tá doido. Ela tá fazendo uma benesse, né, para você. Eles namoraram, gente, pasmem, eles casaram. Eles têm 3 filhos hoje. Graças a Deus, os 3 puxaram para Fernanda, tá? São lindos, lindos. O dia que eles casaram, eu falei: Fernanda, cara, eu tinha tudo para ser o Juvelino, né? Eu era gordinho e esquisito. Meu nome era feio. Putz, por que eu não cheguei em você? Ela falou: porque você foi um idiota, porque eu estava tão carente que talvez teria rolado, porque ninguém chegava em mim. Eu era muito. E ela, de fato, era uma menina, tipo assim, uma deusa, né? Então, a relação beleza, cara, é muito tosca, né? É difícil a gente achar alguém bonito ou feio. O que eu tenho por dádiva? Eu gosto de observar o que as pessoas gostam e gosto de fazer com que elas se sintam importantes para mim, né? E eu faço isso todo dia. Eu trabalho só com meninos, tá, gente? Tem só o Lincoln agora, que é o menino que trabalha comigo. O Lindolfo não está aqui comigo em Rio Preto. Tem uma menina que faz faculdade com a gente, a Sara, ela é um doce, é minha filha. A Sara adora bolo. Eu amo comprar bolo para a Sara, levar na sala. Às vezes eu chego, trabalho no fundo da sala, você chega e põe um bolo na frente dela, assim. Eu adoro, porque ela fica feliz. É muito legal a gente perceber como a gente pode impactar o outro de maneira positiva. Às vezes com um sorriso, às vezes com, puxa, você tá legal hoje, você tá bonito, você tá... A gente escuta tanta coisa ruim, né? E quando a gente começa a fazer isso, as pessoas começam a olhar no espelho, e como as mulheres aí da Dove se mostraram, né? Elas olhavam coisas que eram tão bonitas que elas não viam que elas tinham. Elas olhavam sempre o lado vazio do copo. Então, você vai guardar, né, uma tarefa para a semana que vem, lembrar de colocar no papel quem você é, onde você quer chegar, lembra disso, quais são os seus valores, quais são suas crenças, ok? Só. E a gente vai começar a falar em curto, médio e longo prazo na semana que vem. Eu tenho certeza que... E você vai botar isso na porta da sua geladeira, tá? Você não vai guardar esse papelzinho num cantinho, não. E, ó, professor, repita aí para mim, por favor. Claro, você vai colocar para mim onde você está hoje, onde você quer chegar, ok? Então, coisa básica. Onde você está, onde você quer chegar. Depois, quais são os seus valores? Quais são suas crenças? Ok? E aí, tá de bom tamanho. Na próxima aula a gente vai seguir daqui. Ó, e façam isso aqui, gente. Ó. Peguem uma urninha assim, ó. Igual eu tô aqui na minha frente. Vocês acho que vão conseguir ver que tá com fundo de tela no Não meu tá computador. dando para ver, não, Lu. Tem que tirar o fundo. Eu vou tirar o fundo. Peraí. Vocês vão ver minha casa bagunçada agora. Meu Deus, que vergonha, gente. Não me liguem, tá? Eu sou um cara que mora sozinho, então minha casa sempre é bagunçada. Tá? Professor. Oi. Coloca na frente do seu rosto, professor. Assim? Deu para ver? Ah, a gente queria ver a casa bagunçada. Eu também moro sozinho e eu sou de ADS. Ô, lindo, vamos você aí. Eu gosto de só o computador quebrado aqui. Por isso que eu não gosto muito de ligar, não, cara. Olha só. Então, faça isso aqui, gente. Isso aqui para mim é minha urna da vitória, tá? Quando eu faço coisas boas, ou que eu me orgulho, eu coloco aqui dentro, ó, eu abro aqui e coloco um bilhetinho. Eu consegui fazer isso essa semana. Isso é muito bom. Depois de um mês, você abre tudo, e aí você começa a fazer diferente, tá? Eu faço uma outra coisa. Eu faço isso aqui, ó. Eu faço quadrinhos com orquídeas, com flores de orquídeas que caem. Eu tenho uma coleção de orquídeas na minha varanda aqui em casa.
eu pego as folhas de orquídea que caem e eu monto quadrinhos assim bonitinhos e coloco sempre uma mensagenzinha de algo que eu consegui fazer de positivo. Isso é muito gostoso. A gente começa a falar, puxa, sabe que aquele dia não estava tão ruim assim? Tinha uma coisa mais importante que poderia ter acontecido? Então, tenta fazer isso. Tenho certeza que... E tenha certeza que a nossa disciplina de terça-feira vai ser sempre assim, um astral bem gostoso para vocês se autoconhecerem e colocarem os limites de vocês mesmos para vocês mesmos. Tá bom?